reunimos mais uma vez para a realização dessa reunião virtual. Convidamos os irmãos para aqueles que se interessarem, colocarem suas garrafas ou seus copos com água para fluidificação e também teremos o passe virtual ao final da palestra. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, com os nossos corações repletos de alegria e gratidão, por estarmos reunidos em nome deste mestre amigo e também em nome de irmã Sheila, para a realização virtual da palestra e dos passos de purificação das águas do Centro Espírita Irmã Sheila, rogando a Jesus e a espiritualidade amiga que esteja conosco a partir destes instantes, a coordenar e a nos dirigir nas atividades desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo mal. Pois são vosso reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim confiamos e rogamos a assistência generosa e amiga dos benfeitores espirituais, coordenados por nossa querida irmã Sheila, e em nome destes abnegados servidores, pedimos a permissão para dar por iniciadas as atividades desta noite com a prece cantada à irmã Matilde. Que assim seja. Reunidos em nome do Senhor.
Gisner, por gentileza, convide o palestrante, por favor, para iniciarmos. Nosso amigo aí, André, teve um problema de conexão. Ok. Vamos, então, com muita alegria, chamar o Diego para a apresentação do tema evangélico da noite, rogando a Jesus que o envolva e o abençoe em sua missão, e a nós que tenhamos maior aproveitamento da mensagem evangélica da noite, colocando os nossos corações e os nossos pensamentos em sintonia com as forças vivas do amor. E assim, temos a certeza que teremos o melhor proveito de todo o ensinamento da palestra. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, presentes a esta reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila. Com muita alegria, neste dia 26 de dezembro, posterior às comemorações de Natal, que transcorreremos algumas reflexões sobre conhecimentos diversos, principalmente sobre a luz do Espiritismo, de temáticas tão amorosas. Tratamos então de 1914. O mundo caminhava para um conflito que duraria aproximadamente 4 anos. A Primeira Grande Guerra Mundial, que deixou um estado de milhões de mortos ao redor de toda a Europa Ocidental, em que diversos homens, embebidos pelo poder, pela ganância, se engalfinharam e comandaram tropas dentro de trincheiras cavadas na terra, onde bombardeios, tiros eram vistos durante longos e longos períodos. Em 2014, entretanto, ainda estávamos no início desse conflito. E é nesse contexto que nos encontramos no Natal de 1914. A campanha de guerra já avançava por alguns dias, já tínhamos vários e vários mortos, e é claro, Alemanha, Reino Unido e França se degladiavam por questões diversas, normalmente orientadas por homens de grande poder, do alto escalão dos exércitos ou figuras políticas públicas. Entretanto, após uma sangrenta campanha em novembro, em que homens situados em Ypres, região da Bélgica, estavam ali já há alguns dias e percebiam o chegar do rigoroso inverno europeu. Dentro desse contexto, esses homens perceberam que seria muito difícil a continuidade das batalhas dentro desta realidade de guerra de trincheiras, por conta do rigoroso inverno que dificultava todas as ações, a visibilidade e principalmente sair de uma trincheira encavada na terra, levantar e caminhar pela zona morta, ou seja, a zona que não pertencia nem a um exército e nem a outro. Era exatamente neste território onde aqueles que se aventurassem perdiam a vida. E é claro, a batalha tendia a ser travada, cada um dentro da sua trincheira, atacando e tentando de alguma forma ganhar trechos de território. Após algum tempo, esses homens perceberam chegar do 25 de dezembro, a lembrança do feriado de Natal, que é tão vívida na Europa, país que acabou se tornando, continente, que acabou se tornando reduto do cristianismo no mundo, onde as principais igrejas transformaram festividades, tanto pagãs como também de origens nórdicas, no nascimento do nosso querido Mestre Jesus. E essa data, sempre tão marcada, justamente por isso, pela transição da Europa de um clima ainda ameno para um inverno extremamente rigoroso. Passagem onde muitos agradecem por terem tido a oportunidade de colher os frutos e que agora necessitarão resguardar-se. E na região de Ypres, na Bélgica,
O frio avançava rigorosamente com a chegada do Natal. E ele veio, o 24 de dezembro, a véspera de Natal. Como na nossa tradição, acostumamos-nos a presentear, a estar mais abertos, aptos a fazer o bem e a, de alguma certa forma, compreender o próximo, deixar de lado o ressentimento, deixar de lado os sentimentos negativos e, é claro, de uma certa maneira tentar caminhar lado a lado com aqueles que julgamos semelhantes. Foi o que aconteceu também na região de Ypres, na Bélgica. Pouco a pouco, nos dias próximos ao 24 de dezembro, alguns homens caminhavam na Zona Morta sem serem atacados pelos exércitos inimigos, posto que não parecia certo aquela data ser utilizada para a morte e principalmente para a perseguição de alguém que é um semelhante, para que você atacasse ou ofendesse a vida de alguém nessa época. Porque o Natal nos remete a essa história de uma pessoa que nasceu num ambiente tão hostil, tão simples, tão humilde, e ainda assim no meio de tanta perseguição, de tantos problemas. E de uma certa maneira, nesse confronto, os homens se sentiram nesta necessidade de parar. E neste âmbito de construir ou de continuar a humanidade ou os aspectos humanos, eles não se atacaram. Muito pelo contrário. Ficou conhecido esse episódio como a Trégua de Natal de 1914. Virou tema de filmes, de livros, e de uma certa maneira, é uma história que permeia o imaginário natalino, principalmente de nós ocidentais, em que acreditamos quando no Natal todos os milagres são possíveis. Entretanto, nos esquecemos que neste Natal apenas uma simples questão foi deixada de lado: o ressentimento, a hostilidade, a necessidade de vingar ou de pelo menos esbravejar contra o próximo. E esses homens iniciaram um festival, uma festividade em que trocaram entre eles bebidas, charutos, presentes, e ocorre que dizem que houve até uma partida de futebol entre grupos rivais, que acabou de forma amistosa. E, no entanto, no dia 26, esses homens voltaram a se degladiar, ou seja, voltaram a competir pelo poder entre eles. A grande problemática aqui nesta questão é bastante simples. O perdão. A dificuldade em simplesmente deixar seguir, ou você abdicar da sua opinião e deixar o ressentimento, deixar todas aquelas sensações negativas e, de uma certa forma, ter um sentimento positivo sobre o outro. Eram homens comandados por generais, homens que às vezes tinham até altas patentes dentro do exército. Entretanto, por mais interessante que seja, a alta cúpula, os grandes políticos, os grandes membros do exército nem ficaram sabendo que esse tratado aconteceu. Aqueles homens simplesmente decidiram não se atacar, deixar as mágoas, deixar as dificuldades políticas, os desentendimentos de lado e naquele instante apenas reconhecer no outro a humanidade. Ver no outro também um semelhante. Enxergar no outro essa fagulha, essa centelha divina. E como é difícil para nós reconhecermos no próximo essa centelha divina. Recorda, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, a história de Cristo, o Evangelho vívido. No capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, reconciliação com os adversários. Um capítulo inteiro dedicado basicamente a reconciliar, a perdoar, a deixar seguir,
a encontrar no outro essa também dificuldade, por mais que esse outro tenha provocado ou de uma certa maneira tenha feito algo que de alguma maneira possa me fazer sentir ofendido, ou que alguma ação tenha me colocado em dúvida, ou até mesmo ferido, me provocado uma falta, ou até mesmo me subtraído algo. Esse é o epicentro de todo problema interpessoal entre os seres humanos. Porque alguém me faz algo e eu não consigo perdoar, esquecer ou simplesmente deixar. Porque eu quero que o meu senso de justiça, ou eu quero que a minha forma de observar aqueles acontecimentos seja levado em conta. E esse é o grande problema. Porque aqui, segundo o livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 25 a 26, fala: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregues ao juiz, o juiz não vos entregues ao ministro da justiça e não sejais metidos em uma prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pagues o último ceitil. E nessa lição, Cristo nos deixa uma máxima e um conhecimento muito incrível, muito fabuloso e até mesmo doce, porque ele está literalmente nos mostrando que ele não quer o nosso mal, que ele não quer que caiamos ou que acreditemos em uma justiça ou uma noção de justiça que não existe, porque a justiça do homem é falha, ela é duradoura, as leis, os nossos conceitos, as nossas construções sociais, todas elas são plausíveis de erro, e nosso julgamento é plausível de erro. Mas que antes de tudo é necessário que reconciliemos com o próximo. Antes que aquele nos entregue ao juiz, ou seja, antes que essa pessoa também nos coloque em juízo. Porque eu não posso querer ser um homem de bem, ou eu não posso dizer que acredito no amor fraternal de Cristo, ou no amor humano, ou no amor entre seres viventes, se de uma certa forma eu também não compreendo a falha do outro, por mais grave que esta falha seja. E que normalmente estas faltas, estes acontecimentos, essas desavenças entre um ser e o outro são dificuldades, são incapacidades de compreender por que o outro tomou aquela decisão. Ou muitas vezes acontecimentos que nós nem sequer lembramos, mas sabemos que eles existem. Os homens que estavam naquele contexto de Primeira Guerra, soldados mandados por homens mais poderosos, muitas vezes nem sequer sabiam por que matavam. Porque no dia 26 após o Natal decidiram voltar para o confronto com aqueles que um dia, 2 dias antes estavam ali festejando com ele, provando que não existia nenhum tipo de desavença, de dificuldade. Então, por que existir tanto ódio, tanto ressentimento do próximo? Ao que o Eric Hobsbawm, grande escritor, historiador e também filósofo, nos coloca como a era dos extremos. Após a Primeira Guerra Mundial, até o cair da década de 90, o mundo vai viver uma era de polarização muito grande, em que é cada vez mais difícil enxergar no próximo, ou que é cada vez mais difícil superar todas essas pequenas dificuldades que existem por diversas eras. E como aqui, no Reconciliação com os Adversários, nós sempre encontramos essas pequenas dificuldades ou até mesmo essas falhas que os outros cometem conosco, sem nos lembrar dos momentos em que somos faltosos. Mas muitas vezes eu me coloco no papel de não ser merecedor dessa dor, ou de não ser merecedor do que estou passando neste momento. Ora, todos nós
como consta na lição, não vamos embora enquanto não houvermos pagado o último cetil. E nos lembremos de uma máxima da física e também de uma máxima do espiritismo. Para toda ação há uma reação, então, de uma certa forma, temos que estar vigilantes para com nossas ações, para observar nossas faltas e compreender que o próximo, muitas vezes, não está na mesma faculdade, na mesma capacidade que nós. E cabe a mim, enquanto ser que possui essa capacidade, conduzir os outros, mas não conduzir ao ódio, a uma justiça descabida, à vingança, à vendetta, mas sim ao perdão, ao esquecer, ao ressignificar, que é uma palavra extremamente essencial. O historiador Paul Ricoeur, no livro A Memória, a História e o Esquecimento, vai tratar um pouco desta dificuldade do perdão. Por que esse perdão ao próximo é tão difícil? Por que será que aqueles homens que no dia 25 de dezembro conseguiram por algum instante esquecer o que se passava com eles e de uma certa forma enxergar no outro semelhante? Ao mesmo passo que voltam a se degladiar. Porque nós temos essa dificuldade. Para esse autor, nessa obra, existe o perdão difícil. Porque entre um ser e outro, uma ação faltosa, segundo o autor, vai ser sempre julgada em uma máxima que está dentro da nossa justiça. Se for algo que dificilmente consigamos esquecer, é difícil de perdoar. Se foi algo que nos subtraiu uma soma muito grande, se foi algo que nos lesou muito, nós nos sentimos no direito de dizer que é um perdão quase que impossível. Que é aquele perdão que nós simplesmente não conseguimos realizá-lo. Que, enquanto seres viventes, nós não temos a plena capacidade de realizar esse tipo de perdão. Porque o ser, enquanto vivente dessa ação, continua a querer culpabilizar o outro e continua, de uma certa forma, a querer que o outro esteja sob as ações da nossa justiça, sendo ou sofrendo as consequências do seu ato. Isso é o nosso senso de justiça. Mesmo que essa justiça não caiba a nós. Nós não sejamos o agente de justiça e também nós não sejamos o responsável por fazer esses atos, mas nós queremos. Eu quero que o outro seja culpabilizado, mas mesmo ele arcando com as consequências do ato que ele fez, e vamos todos arcar com o ato das consequências de nossos atos, vamos pagar tudo aquilo, todos, sem exceção, nós queremos o nosso conceito deturpado de justiça que o outro enxergue dessa forma, que o outro perceba o quanto o que eu estou passando é doloroso. E por isso que para o Ricoeur é muito difícil haver esse perdão, porque eu quero que essa memória que ela é num futuro tão distante, tão difícil de ser apagada, é tão difícil eu esquecer isso, eu não vou esquecer. Por isso que esse perdão ele é tão difícil, e por isso que para o autor ela praticamente se torna uma utopia, que nós, enquanto humanos, não conseguimos. E ele, inclusive, vai remeter ao conceito de Hannah Arendt, que é uma sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, que foi uma perseguida pelo exército nazista, de que o perdão é essa capacidade de olhar para o passado, se recordar e no futuro não sentir. E no futuro não ressentir, não sentir novamente a mesma dor. Ou seja, para nós enquanto humanos é muito difícil e é quase utópico que consigamos, porque nosso senso de justiça quer que o outro sofra essas consequências. E de imediato, se possível. Mas muitas vezes isso não cabe a nós. Não é uma decisão que nós conheçamos, porque nos é dado aqui
a benevolência do esquecimento do que também nós provocamos ao outro, do que também nós, enquanto seres viventes, fizemos. Então, qual seria o caminho ideal para que consigamos compreender o que está acontecendo com o próximo e, de uma certa forma, perdoar? Qual o caminho ideal? Há sempre trabalhos. Há um autor, Robert Enright, conhecido como um psicólogo, que definiu alguns métodos para que possamos esquecer ou perdoar o próximo. No caso de um perdão interpessoal de outro para comigo, é muito simples. A pessoa tem que abdicar do direito ao ressentimento, do direito aos julgamentos negativos, dos comportamentos negativos para com a outra pessoa que a ofendeu injustamente. E, ao mesmo tempo, nutrir sentimentos imersos em compaixão, misericórdia, possivelmente, e também possivelmente amor com os seus ofensores. Bem-aventurados os misericordiosos, porque esses herdarão o reino de Deus. Porque esses dão a outra face. Porque esses, assim como Cristo, enquanto estão sendo agredidos, conseguem esquecer, olhar e rezar por aquele: perdão, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Perdão, meu Pai, este que está em desespero, que me ofendeu, que me subtraiu, ele não sabe o que faz. Ele não me ofende. Porque aqui tudo que eu tenho é passageiro, tudo que eu tenho é perecível. Mas eu existo no infinito, eu existo num ambiente superior. E eu vou continuar existindo, assim como está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados misericordiosos, que diz que nada do que é aqui feito é deixado ao acaso. Você carrega as coisas boas e as coisas ruins. Você leva com você. Infelizmente, quando há uma ofensa dessas, a alma fica gravada. Nós, enquanto seres viventes, enquanto pessoas comuns, seres humanos, animais, guardamos isso. Aquela mágoa, aquela tristeza. Tanto quando ofendemos como quando somos os ofensores. Porque a gente sempre acha que somos sempre aqueles que temos que perdoar, mas muitas vezes nós temos muito mais que ser perdoados. E nesse caso é ainda mais difícil, porque você vai viver procurando um perdão que muitas vezes não vem. Porque mesmo que a pessoa tire o sentimento de culpa, tire essa culpa de você, como está no Perdão Difícil do Ricoeur, você não consegue seguir, porque você vai estar sempre sentindo de novo também, ressentindo o que fez, as suas ações. E o caminho, como diz o nosso irmão Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles, em autodescobrimento, uma busca interior, o ressentimento. Ressentir heranças das experiências mal suportadas. Esse ressentimento que agasalha antipatia, animosidades, raivas, ira, angústia. E como a própria psicologia, na figura do nosso professor Robert Enright, diz que quando isto é nutrido, quando esses sentimentos negativos são nutridos, é muito difícil que o ser encontre a plenitude, encontre a possibilidade de perdoar. Mas aí temos que lembrar do exemplo do nosso mestre, que mesmo com todas as possibilidades, com a possibilidade de ser terrível, de poder acusar, de apontar as injustiças que eram feitas contra ele, simplesmente abdica. Não, eles não sabem o que fazem. Então, como perdoar em tempos extremos, em que agora parece que estamos cada vez mais acirrados, uma polarização entre o certo e o errado? Como perdoar aquele que muitas vezes me ofende de uma forma muito agressiva?
ou como também ser perdoado. Como eu posso ser perdoado? A primeira parte é não nutrir sentimentos negativos, não alimentar a raiva, fazer o oposto, fazer o caminho mais difícil. Como eu posso fazer isso? Como eu posso perdoar aquele a quem acabei ofendendo, acabei subtraindo? Como posso pedir o perdão dele? Ou como posso perdoar aquele que me subtraiu algo que eu não vou conseguir repor nunca? Como eu vou poder fazer isso? Todo dia nutrindo algo contrário aos sentimentos negativos. Isso enquanto ser humano, enquanto ser espiritual, eterno. Porque essa vida é transitória, essa vida é passageira e logo estaremos todos aqui novamente ou em outros ambientes, tendo que passar pelas mesmas provações, às vezes eu enquanto ofensor, ou às vezes o outro enquanto ofendido por mim. Então que de uma certa forma, assim como nos conselhos dados pelo Mestre, você se lembre que a maioria das leis Cristo escrevia no chão, na terra, porque são passageiros, assim como todas as ofensas. E vamos lembrar que esses extremos, essa agressividade, ela nunca vai nos levar a lugar nenhum. Não ouvir o outro, não compreender a necessidade dele, pode gerar essas animosidades. Não enxergar no outro a humanidade, os homens do Tratado de Paz de Natal, do Tratado de Natal, da Trégua de Natal, que conseguiram por alguns instantes esquecer que o outro está no lado oposto ao meu, que acredita em coisas diferentes, enxergar que ele, assim como eu, sente medo. Ele, assim como eu, ataca porque está com medo. Ele ataca porque ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que faz. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos o que fazemos e muitas vezes nos apegamos em conceitos tão atrasados, em coisas tão arcaicas. E isso nos leva a um caminho de tristeza, de raiva, de ressentimento. E ficar ressentindo o passado sem conseguir esquecer e pensar que no futuro isso vai deixar de existir. Todas as dores acalmar-se-ão. E é o que precisamos fazer. Lembrar que todas as dores deixarão de existir. Todas elas, sem nenhuma exceção. Vamos lembrar o exemplo de Eva Kor, mulher de 81 anos, que alguns anos atrás participou do julgamento de Oskar Göring, considerado um dos nazistas responsáveis por financiar ou participar indiretamente da morte de quase 300 mil pessoas. O homem que era conhecido contador nazista, porque era responsável por extrair os bens de judeus que estavam sendo aprisionados e fazer esses bens serem revertidos em valores para o exército nazista, para que a máquina de guerra continuasse. No dia do julgamento de Oskar Göring, o que ela fez foi abraçar o seu ofensor, essa mulher que sobreviveu a todos esses traumas provocados por esse homem. Abraçou e disse: eu te perdoo. Mesmo depois de tanto tempo, nesse futuro tão difícil, eu te perdoo. Eu vejo tuas falhas e eu te perdoo, porque eu também posso ter falhado. Todos nós falhamos. Todos nós estamos aqui para tratar de nossas mazelas espirituais, corporais, físicas, e todos estamos aprendendo. Tenhamos esta nobreza e esta capacidade. Eu tenho plena certeza que nosso Mestre nos sorri nesta data em que louvamos e bendizemos sempre o teu nome. Que todos nós, neste final de ano, possamos carregar essa centelha divina dentro de nós, enxergar no outro a humanidade, suas dificuldades e o perdoar. Por mais terrível que o que tenha sido feito a mim, que eu possa perdoar. Que eu consiga substituir a tristeza, o ressentimento, a raiva, a angústia por compaixão, por misericórdia. Desejo a todos um excelente final de ano, um reinício de ano em 2021, de muita paz, harmonia, união
e de muito perdão. A todos, meus sinceros votos de vida longa, próspera e saudável. Que Deus, na sua infinita bondade, conceda a todos nós sua misericórdia e provações brandas. Também, é claro, a companhia de todos aqueles que sempre nos auxiliam na nossa jornada, familiares, amigos, e todos os que se envolvem de alguma forma na nossa jornada. E a equipe de Sheila, nossa diretora espiritual, continuar olhando por todos nós. Que assim seja. Meus irmãos, vamos agradecer ao nosso irmão Diego pela palestra da noite e pedindo a Jesus que o envolva em seu manto protetor, a fim de que o irmão continue sempre divulgando a vossa doutrina de amor, Senhor, divulgando aos corações empedernidos, divulgando a todos nós, ainda carentes do entendimento melhor dos seus ensinamentos. E agora, meus irmãos, caros irmãos presentes a esta reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila, chegamos ao momento de pedirmos ao Criador, pedirmos a Jesus, em nome de quem iniciamos essa reunião, para que nos conceda a oportunidade de participar com a irmã Sheila e toda a sua equipe, que trabalham incansavelmente na nossa casa de oração, a benefício de todos que estão necessitados dos eflúvios celestiais, para que possamos, num só pensamento e num só coração, nos unirmos a essa corrente energética do bem e do amor, para que, assim unidos, possamos visualizar a figura meiga de Jesus entre nós. Mas antes, meus irmãos, vamos encontrar nesse momento, no momento adequado, fazendo uma inspiração profunda. Os ares, o oxigênio entra em nossos pulmões lentamente e profundamente, irrigando todo o nosso cérebro, facilitando que possamos nos incluir nessa corrente divina de amor e de luz. E depois de expirarmos lentamente, façamos um novo movimento. Inspirando profundamente e expirando o ar através das nossas bocas. E assim nós sentimos um colóquio com as forças positivas do bem e do amor. Visualizamos Jesus que do alto do seu trono de glória está emanando energias quintessenciadas, energias multicoloridas, em direção ao nosso globo terrestre. E essas energias vão envolvendo toda a humanidade, tanto encarnada quanto desencarnada. E elas chegam até nós
através do nosso centro de força coronária. E esse centro de força está do alto das nossas cabeças, penetrado, segue em direção aos demais centros. E à medida que essas energias vão fluindo, ela envolve o nosso cérebro, os nossos órgãos olfativos, os órgãos da degustação e da audição. E vai seguindo através da nossa laringe, em direção também ao nosso cardíaco. O cardíaco envolve o nosso coração, órgão muito importante, como todos são, mas o coração é o elo, o mundo espiritual. Envolve os nossos pulmões, a quem pedimos que seja feita uma vibração mais forte, envolvendo os mesmos contra as energias negativas. E os pulmões seguem saudáveis. Vai para o nosso pâncreas e para o nosso baço, envolvendo esses dois órgãos. Nosso estômago, nosso fígado e também os nossos intestinos. Segue a vibração energética em direção aos nossos rins e também a nossa bexiga. Os demais órgãos do aparelho reprodutor são todos envolvidos neste momento. E a energia retorna ao centro coronário através da nossa coluna vertebral. E à medida que a energia vai fluindo em direção ao coronário, vai energizando e curando todos os órgãos adjacentes. Volta a energia a fluir no nosso campo energético, envolvendo toda a nossa pele e também a nossa ossatura. Colocando o remédio adequado nos pontos que estiverem mais fracos. E somos agradecidos, Senhor, por este momento. Agradecidos à irmã Sheila e à equipe espiritual pelo apoio que nos tem dado, atendendo todas as nossas rogativas. E rogamos ainda, Mestre amado Jesus, porque os irmãos já trouxeram seus cadernos, e neles estão anotados os nomes dos seus queridos, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E eu rogo a esses irmãos que vibrem no frontal de cada um deles, onde estiverem anotados os seus nomes, visualizando a figura desses irmãos, a fim de que essas energias poderosas sejam transferidas a eles. E também que esses irmãos recebam tudo de bom de que hora estamos participando. E voltando, Senhor, ao nosso local, rogamos que permita a equipe espiritual para que magnetizem as águas que já foram trazidas previamente por esses irmãos. Estejam elas nos seus copos, suas garrafas, nas suas jarras. Elas sejam transformadas em elemento medicamentoso, a fim de que cada irmão que delas fizer uso com fé possam sentir o renovar das suas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. Muito obrigado, Senhor,
permitirdes que participássemos nesta corrente positiva do bem e do amor, da equipe espiritual que dirige a casa de Sheila. Mas antes, queremos ainda fazer um pedido para que permitas que esses irmãos possam nos intuir os caminhos do bem e do amor através dos nossos canais intuitivos. E nesse momento pedimos que sejam dilatados e aumentados, a fim de que possamos perceber com mais clareza todas as orientações do alto que favorecem o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado, Senhor, por este momento no qual encerramos. Mestre amado Jesus, iniciamos essas atividades da noite em vosso nome. Em nome da nossa querida irmã Sheila, que é a diretora da nossa Casa de Orações. E em nome de toda a equipe espiritual que acompanha e sempre está atendendo aos nossos relativos, aos nossos pedidos. Pedimos que nos dê a força necessária, a intuição para seguirmos adiante. Esses momentos tão dolorosos que afrontamos, mas que com certeza tudo que acontece é com o desejo do Pai, com permissão do Pai e sob a sua vigilância. Então nós te rogamos, Mestre amado, que nos dê a força para enfrentar todas as dificuldades no nosso caminho. E assim, Mestre amado Jesus, agradecidos por tudo quanto recebemos e também pelos que já estamos recebendo e receberemos, pedimos a permissão para encerrar a reunião da noite, rogando que a vossa paz esteja em nossos corações, agora e sempre, e que assim seja.